Olá, boa noite a todos vocês. Sou a psicóloga Gisele Rodrigues, aqui no Instagram, @Gisele Psicóloga. Quem for entrando, por gentileza, inclua nos comentários de onde que vocês me escutam. Eu falo aqui de São Paulo, capital. O tema da live de hoje é sobre relacionamentos e saúde emocional. Eu sempre revisito esses temas para conversar com vocês, de onde que vocês me escutam, manda aqui. Aproveitem e encaminhem essa live para os amigos, clicando no aviãozinho aqui embaixo. Eu incluí nos stories algumas perguntas e vou colocar até uma das perguntas aqui para nós já começarmos a falar sobre o tema que é saúde emocional. Boa noite, Dina, João, Luiz, Lauro de Freitas, Bahia. O pessoal de Salvador está aqui também. Ceará, Porto Velho, Rondônia. Quem deseja aí ter relacionamentos mais saudáveis? Eu creio que é um dos pedidos de todos, né? Todos nós desejamos ter relacionamentos mais duradouros, de certa forma. A Priscila está nos Estados Unidos. Um abraço para você, Pri, também. Rafael, Fafá, Diná. Laje, Barra da Tijuca, RJ. Oi, Mari, boa noite. Rayane também. Eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram nas caixinhas. Quem quiser já manda aqui também, porque eu vou respondendo. Essa segunda eu tive um evento, não pude entrar ao vivo para conversar com vocês, mas eu agradeço a todos que conseguiram reservar esse horário da noite aqui na terça-feira para conversarmos um pouquinho sobre como ter cada vez mais saúde emocional dentro dos relacionamentos. Uma das perguntas que eu recebi de uma seguidora foi como ter maturidade após o fim de um relacionamento. No caso, ela tem um filho com essa pessoa. Então, o que eu oriento, né? Você resolver tudo ponto a ponto, né? Quando nós terminamos com alguém, de certa forma, essa pessoa ela fez parte do momento, passou pela nossa vida de alguma maneira. Então, tem toda uma história que vocês vivenciaram. Eu acredito que aí, dentro desse processo de término, para quem fez essa pergunta, é lidar com o aqui e agora, né? Olhando como eu posso agir sem aquela ficar frisando a mágoa. Vocês já terminaram com alguém e essa pessoa ficou frisando? Sempre que falava ou mandava uma mensagem, por que você terminou? Voltando nos motivos pelo qual a relação ela chegou ao fim. Então, existem motivos que são muito claros, não precisa você ficar aí revisitando isso sempre. Obrigada a todos que estão aqui, os coraçãozinhos aqui é para todos vocês que me acompanham, eu agradeço. Oi, Elô, boa noite. Então, a questão da maturidade, tá? Para quem fez essa pergunta, é você olhando o como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse do outro lado também, entendeu? E se não houver maturidade emocional do outro lado após esse término, verifique a possibilidade até inclusive de você contratar um advogado, uma advogada, para intermediar tudo isso, né? Outra pergunta, como quebrar o ciclo da rejeição? Vocês se sentem rejeitados? Eu, em algum período da minha vida, me senti, todos nós, né, somos seres humanos, já nos sentimos rejeitados. Aquela sensação de que você não foi escolhido, escolhida. Eu vejo muito isso quando vocês mandam as perguntas, situações de término e até mesmo quando saem de alguma empresa. Bate essa sensação, não bate? Eu fui rejeitada, rejeitado. Então, o que eu aconselho que você faça? Quem for entrando depois, já aproveita e encaminha aqui, ó, no aviãozinho para que seus amigos assistam essa live, tá bom? Esse ciclo de rejeição que falaram aqui, pelo que eu notei, essa pessoa, ela sente frequentemente, tem esse sentimento de que se sentiu rejeitada. Então, assim, nem sempre essa é uma grande verdade, não é? Nem sempre você vai ser aceito pelas outras pessoas. Muitas vezes nós tentamos nos adequar ao modelo do outro e aí que você quebra as pernas, modo de falar. Porque é um momento onde você percebe que não tem como ser 100% o que essa pessoa deseja.
que eu falo sobre rejeição, inclusive tem uma live só sobre esse tema rejeição lá no YouTube. Para quem quiser, manda uma mensagem privada no direct aqui do Insta, tá? Que eu mando o link para você. Mas segura aí agora, pensando, você que me escuta, mesmo que não tenha escrito, deve ter pensado em alguma situação na qual teve esse sentimento de rejeição, de que se sentiu deixada de lado, deixado de lado. Veja que o fato de, o Eric perguntou, rejeição na família acontece? Acontece, Eric, com certeza. O fato de você se sentir rejeitado não quer dizer que você é menor do que ninguém. Sabe por quê? Porque suas qualidades continuam aí. Então pode ser que essa pessoa não estava na mesma vibe, não queria o mesmo relacionamento. Como lidar? Como lidar? Como você sempre pergunta, mas o que eu faço, sabe? É seguir adiante. Como muitos falam, a fila anda, você vai sofrer, mas se excluir do mundo, evitando novos contatos, não é a melhor forma de passar por essa situação. Eu sei que aí, com o sentimento de rejeição, pode ser que você fique pensativo, pensativa, procurando erros em você. É muito relevante você dar a oportunidade para que o outro diga o que é um ponto a melhorar, porque todos nós temos pontos a melhorar. Pode ser que você depositou aí muita sede ao pote, entende? Então, muitas vezes a gente sente isso, a Lima Sene até comentou, essa rejeição pode surgir por vários motivos, né? A Natizinha colocou a fila anda e a catraca gira. Unir-se, sabe? Não que um amor vai curar outro. Em alguns momentos, existem pessoas que terminam e ficam muito fechadas, como se tivesse uma crosta ali em volta. Então, identifique qual que é o seu padrão, como você tem agido nos pós-términos da sua vida, sabe? Para que você rompa esse costume, caso você sinta, através de um processo de psicoterapia, ou até mesmo você aí pensando que é algo nocivo para você, e mude para melhor. Esse sentimento de rejeição, o Tiaguinho perguntou, se sentir rejeitado em todos os ciclos de convivência, trabalho, casa, tudo, é normal? Olha, Tiago, eu oriento que você busque um auxílio, se possível profissional, no caso o psicólogo poderá te auxiliar melhor, para que você perceba quais as origens desse sentimento e se há razão por trás disso, sabe? No campo da razão e emoção, que eu sempre converso aqui com vocês para ajudá-los a conseguir identificar, é bom olhar, será que há subsídios para isso, né? Ou são tudo coisas aqui, ó, da minha mente, dos meus pensamentos. Como sair de um relacionamento se sente muito humilhada, a Mônica mandou. Eu vou deixar a caixinha aqui sobre rejeição, porque o tema ali é muito similar. Primeiro ponto aí, sabe, Mônica? E tantas outras pessoas, até li sua pergunta, porque eu recebi uma muito parecida nos stories de uma moça perguntando, falando, fui muito rejeitada, meu marido não quis ficar comigo, ela estava num relacionamento onde era extremamente abusivo. Então, comunique para as pessoas em volta, fale como que você está se sentindo e saiba que também existe um canal exclusivo para você fazer suas queixas com relação a tudo que ocorreu, por sua segurança, tá? É o telefone 180. Como lidar, como curar minha ansiedade? Sou muito ansiosa. Encaminharam aqui. Tem alguém ansioso aí nessa live? Como que vocês sentiram que estão durante esse período dessa fase da quarentena? Iniciou em meados de março, não é? Como que vocês estão lidando? Se vocês pudessem me dizer, inclusive, um dos maiores aprendizados, manda aqui, comentem, por favor. Tomar um golinho de água. Ter crise de ansiedade, eu vou preparar inclusive um material para vocês com técnicas para ajudar na diminuição de ansiedade. Fiquem ligadinhos nos stories, porque eu vou divulgar
será um e-book com um passo a passo técnico, e aí também as pessoas que adquirirem não somente aquele e-book que eu comentei junto com a jornada das relações saudáveis, mas também o exclusivo sobre ansiedade, participará comigo de um grupo exclusivo no canal do Telegram, tá certo? Então, fiquem ligadinhos, porque ainda não tem uma data, né? Vai ser no próximo mês, não tem um dia certinho. Só que aqueles que já demonstrarem interesse, ou por mensagem privada, ou encaminhando uma mensagem no WhatsApp que tem o link na biografia, você já vai ser um dos primeiros assim na lista, tá certo? Então, a ansiedade, né? Até faço vídeos a respeito desse tema aqui muito para vocês. Tem muitas pessoas que me acompanham, inclusive, por conta da ansiedade. Uma pergunta que é muito recorrente até: como curar a ansiedade? Como não ser mais ansioso? Como não ser mais ansiosa? Todos nós somos ansiosos. Essa já é um princípio master aí para que você leve para a sua vida. Existem momentos específicos nos quais nós estamos com a ansiedade mais em alta, você está se sentindo de uma forma assim mais ansioso, mais ansiosa e vai dando vazão aos pensamentos automáticos, que na psicologia cognitiva nós falamos que, sabe aquelas sensações, ai, eu tenho certeza que isso vai acontecer, aquelas ideias catastróficas. Isso tudo vai colocando você num campo de pensamentos que são nocivos, pensamentos negativos, destrutivos. A dica aqui, que é muito rápido falando numa live, né? Até o aconselhamento aqui, você que aí fez a pergunta, ou tantos outros que se sintam muito ansiosos agora, faça um processo de psicoterapia, procure um profissional que possa lhe auxiliar nesse momento, tá certo? O tratamento ele vem através das consultas semanais com o psicólogo. Eu vi pessoas comentando o nome de medicamento. Nunca tome uma medicação que for indicada por outra pessoa, tá certo? Quem descreve medicamentos é um psiquiatra ou um neurologista, então você precisa de um acompanhamento específico desse profissional. Quando eu atendo alguém de forma online, eu oriento, depois dos atendimentos, né? Quando vejo é necessário um acompanhamento multidisciplinar, sim, aí eu oriento. Então, peço que vocês também façam isso, né? Verifiquem com o profissional que já te acompanha, se existe essa possibilidade de encaminhamento, mas, ponto principal aí, não fiquem, né, se escondendo por trás de um diagnóstico. Eu sei que tem muitas pessoas ansiosas, principalmente por conta do momento mundial no qual nós passamos agora. Mas eu percebo muitas pessoas querendo, de forma muito rápida, serem diagnosticadas, quando na verdade o que vai te auxiliar é um tratamento. Então, através do acompanhamento aí psicológico, exercícios primordiais para você que se sente muito ansioso e ansiosa são os exercícios como, por exemplo, o exercício de respiração profunda. E uma das postagens que fiz essa semana, eu compartilhei com vocês falando sobre, até quem estiver aí na live, vamos lá. Quem conhece amigos, amigas ansiosas, que se sentem muito ansiosos agora, manda aqui, ó, no aviãozinho, e já convida todo mundo para essa live, porque eu vou dar algumas dicas para vocês, onde eu vou orientá-los a respeito, tá certo? Quem quiser separar um papel e uma caneta, eu vou aguardar, até lendo alguns outros comentários. É sempre relevante observar, né? Essa ansiedade é de agora, você já se sente ansioso há muito tempo? Você se sente ansiosa por conta do momento atual ou você se considera uma pessoa ansiosa? Reflita sobre isso. O exercício você pode fazer até agora, onde quer que você esteja me escutando aí, onde que vocês estão, até me mandem, coloca aqui, voltando do trabalho, em casa, no quarto, na sala,
Onde que vocês estão? Nélbia, obrigada, Nélbia. Você nasceu, sua voz acalma. Eu tô para fazer em um Spotify, porque vocês pediram muito. Mas eu acredito que é interessante isso do encaminhar os áudios no canal do Telegram também. Todo mundo vai para lá e nós temos um bate-papo. Estou em casa, a Giga comentou, a Maria também. O corpo fala sim, Daniele, quarto. Várias pessoas aí, então, em casa, né? Então, onde você está agora? Respira bem fundo, a Usana tá na cozinha. Quarto, Josi, semi-perfumes na sala. Então, todo mundo aí bem acomodado, né? A orientação é que você faça o quê? Respira bem fundo agora, bem devagar. Segura o ar por 4 segundos, mais ou menos. Aí vai soltando bem devagar, contando até 6. Fizeram? Quem não fez, guarda para fazer depois, se estiver no momento agora que não consegue, né? A origem da ansiedade, ela tem várias origens. Então, eu vi um comentário aí, mas qual que é a origem? Cada um de nós temos uma história de vida, um histórico. Pode estar vinculada à autocobrança, a ansiedade pode estar vinculada a você querer se enquadrar a modelos. Então, assim, é interessante que você observe. Eu fico ansioso, eu fico ansiosa. Por quê? Quais são os meus medos? Quais os meus anseios? E aí, vai dando movimento na sua vida aos pouquinhos, sabe? Tem momentos da nossa vida que é o momento de nós ficarmos mais ali, quietos, observando, cuidando de nós mesmos de uma forma assim, um pouco mais lenta, sabe? Você agindo de uma maneira construtiva para sua vida, mas sem essa cobrança toda, entende? Porque tudo tem que ser para ontem, para você, me fala. Obrigada, vem contar sua história, obrigada, vem contar. Então, aproveitando que a voz, a calma que vocês colocaram, eu dei esse exercício agora. Quem não pegou, vai ter que correr lá no YouTube depois para assistir, onde eu vou divulgar essa live. Normalmente ela fica salva. Quem me acompanha no YouTube, não esqueça de colocar aqui para se cadastrar, coloca joinha, tudo que você puder fazer para que o nosso canal seja cada vez mais visitado e você acaba fazendo parte também de uma rede de construção de boas mensagens. A ansiedade, ela também leva à procrastinação. Aquelas pessoas que são mais ansiosas, o que eu noto e até fruto de estudos também científicos, como as pessoas elas procrastinam, elas colocam, você que é ansioso, ansiosa, deve perceber, quando você está mais agitado, agitada, eu não quero, eu vou fazer isso agora, vou deixar para depois, amanhã eu faço. Quem é que tem isso, essa ansiedade aí por tanto, e você tá ansiosa, você fica deixando as coisas para fazer depois. E sabe por que você faz isso? Para ter aquele sentimento de satisfação, de que, de certa forma, a procrastinação você deixa para fazer depois. Então, alguma coisinha boa você tem de sentimento aí, que é o quê? Tem um tempinho livre. Quando, na verdade, não é tempo livre, né? Você tá acumulando, tá deixando para depois, tá atrasando a sua vida. Então, para quem é ansioso, é difícil até reconhecer isso, porque quando você escuta alguém falando a respeito, normalmente você se interessa pelo tema, mas eu quero logo, né, melhorar, eu quero de um dia para a noite, só que você está se ajudando? Então, a pergunta que fica o corpo, ele demonstra muitas vezes que nós não estamos fazendo, né, as opções corretas. Então, o fato de você ter muitas dores de estômago, você ficar aí muito ansiosa, se cobrando demais, dor de cabeça frequente, tem muitos sintomas ligados à ansiedade, inclusive a sensação de aceleramento cardíaco. Sempre que me encaminho essa pergunta, eu falo, faça um check-up,
Verifique como está a sua saúde de forma completa, né? Vai ter uma das outras perguntas, como lidar com a ansiedade, eu coloquei aqui. Tem pessoas que ficam sem querer comer, a Elo F. Lima também mandou que isso pode acontecer. Então, é o momento de você fazer o quê? Reorganizar, entendeu? Reorganizar a sua vida. De que forma? Se priorizando. Faz assim, ó, coloca horários para você se alimentar, alguns avisos, com uma carinha feliz, de uma forma que não gere aquela sensação tão forte de cobrança, mas você precisa para ontem começar a se cuidar. Então, psicólogos, o F perguntou o melhor remédio, não receita, para você ter aí, no caso, um acompanhamento, é necessário que você busque um psiquiatra, tá? E um psicólogo em conjunto. Esse é o tratamento para a ansiedade. Para quem não cuida de si, está fadado a procrastinar. A Acrilage comentou. A Tuane falou, perco o sono, isso pode acontecer. Até nesse material que eu vou preparar de divulgar nos stories, eu vou dar algumas dicas do que fazer antes de dormir, que vai te ajudar a essa diminuição da ansiedade, coisas práticas, sabe? Ações práticas. Então, eu sempre peço, quem me acompanha, fica ligadinho ali nos stories, porque além do feed, eu sempre compartilho as coisas ali com vocês, né? E quero que vocês, lógico, recebam materiais em primeira mão. Tati falou, sinto fome, não sente vontade de comer. Isso acontece também no campo da ansiedade, né? Sentimento de culpa, como lidar? Essa pergunta veio com nome, as outras não. Não sei por que. Insônia direto, a Gé Pitaluga falou. Esse sentimento de culpa, Karina, ele está ligado a alguma situação que você vivenciou. Todos nós, até como lidar com o sentimento de culpa, eu já coloquei aqui, tá? Todos nós, em algum momento da vida, nos culpamos, né? De alguma forma. É interessante que você perceba aí, por trás dessa sensação de culpa, em que contexto ela está, é um término de relacionamento, é um trabalho que você saiu, o que que é? Eu dei 2 exemplos aqui, mas podem ter outras situações. E tentar enxergar o que eu aconselho vocês, além dessa caixinha, fora da caixinha, né? Se perguntando, por que eu tenho culpa disso? O que eu posso retirar de positivo dessa situação? Então, pensando num contexto de relacionamento amoroso, para que ele aconteça, precisa dos envolvidos ali. A não ser que seja um trisal, né? 3 pessoas e coisa e tal. Mas pensando no modo dos envolvidos na relação. Então, para que a relação aconteça. Terminou, é uma situação onde você poderia ter feito diferente, não dá mais para voltar atrás. E o passado, ele nos ensina muito, né? Se eu lembrar das coisas que eu vivenciei lá atrás, eu poderia ter agido de um modo diferente? Poderia, mas ficar me culpando e remoendo não vai me ajudar. Só vai fazer o quê? Intensificar a dor. Então, orientação. Primeiro passo aí para quem quer parar de se culpar, que você perdoe a si mesmo. Então, você precisa para ontem se perdoar. Perdoar essa pessoa que você fica aí culpando ela também, que não deu certo por causa dela, eu era tão boa, né? Porque não deu, não, aquele momento, né? Naquela situação não foi como você gostaria que acontecesse, e tudo bem. Então, nós precisamos sim nos perdoar e muito, porque o caminho do auto-perdão, que muito se fala sobre perdoar os outros, mas você tem se perdoado? E fala, quem que tem aí parado às vezes e falado assim, olha, Gisele, aí você fala o seu nome, olha no espelho e fala, você não tinha culpa, você não tinha aquela maturidade que você tem agora. Eu te amo, eu te perdoo, e eu respeito a sua história, eu respeito o que você viveu. Eu vou fazer o melhor para que a sua vida cada vez mais você evolua. Então, nós precisamos sim acertar que nós somos falhos e também não nos cobrar tanto por
outro modo de ser específico, sabe? Ah, então agora você pode se perguntar, tudo bem eu ficar errando? Também não dá, né? De ficar quebrando, batendo ali na parede, insistindo na mesma tecla, sendo que está escancarado que não dá mais certo essa situação. É retirar o aprendizado e não se colocar como único o culpado, né? A chave mestra, entendeu? Pelo qual não deu certo. Então, como a já falou, nos perdoar antes de acertar o perdão do outro. Esse é o caminho da sua transformação, eu diria, entendeu? Eu quero que vocês tenham relacionamentos melhores. Eu já coloco aqui relacionamento, saúde emocional, para que vocês venham aqui mesmo na live, né? Eu tenho consciência que nem todos têm a condição de fazer um processo de psicoterapia. Eu poderia largar e parar de fazer as lives aqui semanais, mas eu gosto muito dessa interação e percebo que auxilia. Tem pessoas que esperam, pessoas que mandam mensagem, então isso já demonstra que você tem se priorizado. Para que ficar se culpando, então, já que você tem se priorizado tanto, buscado um conteúdo relevante para a sua vida? Tuane, queria que você soubesse, você me salvou nos piores momentos da minha depressão pós-término, você me ajudou muito. Obrigada pelo depoimento, Tuane, um grande abraço para você e todas as outras pessoas que me acompanham aqui. Já tive fases que muito tempo antes, né, muito tempo atrás, até contando um pouquinho para vocês como eu iniciei as postagens, foi em fevereiro de 2015, né? Eu me formei em 2013 em psicologia, mas antes já tinha faculdade de recursos humanos, e comecei a postar as frases. Vocês acreditam que mais me incentivou a postar a frase? Eu postava muito de manhã antes de trabalhar. Trabalhava numa instituição financeira, né? E ia pro banco, entrava às 9 até às 18, mas ficava lá 19, 20 horas. E às vezes eu conseguia assistir a Ana Maria Braga. Não sei se quem assiste, eu vi as mensagens motivacionais dela. E assim, o pessoal da minha família, minhas tias, assim, sempre gostaram, né? Minha mãe. E eu assistindo, fui crescendo, né? Assistindo Louro José, lindo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Foi através dessas mensagens, que por muitos momentos eu estava desmotivada, eu comecei a perceber, olha só, ela nem imagina, mas essa frasezinha que ela fala no período da manhã me ajuda de uma certa forma, né? Por que eu não posso postar mais aqui para essas pessoas? O Instagram tinha acabado de começar, quem tiver curiosidade, depois abaixa tudo, assim, e vê. Eu iniciei em 2015, então eu postava sobre vários assuntos. Depois eu fui nichando mais, colocando as frases mais direcionadas, algo mais. Tudo sempre autoral, os meus textos sempre foram autorais, né? Mas eu compartilhava, marcava outras pessoas. A Tami colocou: meu dia só começava depois de assistir Ana Maria. E eu também, eu ficava assim, olhando, deixa eu acessar aqui, né? Porque já tô chegando no trabalho, mas ela começou. E por várias vezes aquelas frases, entende? Me tocaram. Então, eu tava um momento de vida um pouco desmotivada, assim, né? Então, eu iniciei as postagens até para ter uma troca com vocês. E aí, com o tempo, foi afunilando mais isso, até que eu falei, não quero mais ficar aqui nessa instituição. Nós fizemos um acordo, eu saí de lá para poder dedicar 100% do tempo, não no banco, mas para vocês. Agradeço por quem acompanhei a trajetória, vejam os nomes aqui. Já lembro que é bem de lá de trás, que sabem que tem live semanal. O jovem não ultrapassar limites, mas saber controlar os limites é muito importante também. Apego, farei uma live só sobre apego. A Loiane falou, sou muito emotiva, apego rápido, sempre querem só o casual. Tem muita gente sentindo isso agora? Relacionamentos casuais, para aqueles que estão solteiros, me falem. Eu não tô mais solteira, né? Fiquei uma fase aí, já durou praticamente um ano, né? Que para mim foi um bom tempo, de verdade, onde eu pude perceber também como que eram as procuras, né? Depois de ter namorado um longo período de tempo, já eu tô falando de 4, 5 anos atrás, né?
eu fiquei um pouco solteira. Só que assim, vocês sentem que desaprenderam? Quem tá solteiro aí? Eu falo isso porque me pediram até pra fazer uma live só para os solteiros, né? Mas todos vão conseguir entrar, fiquem tranquilos. Porque um dia na live, uma das pessoas, elas se conheceram ali, eles começaram a conversar e depois me mandaram mensagem: ó, a gente se encontrou, foi através da sua live, obrigada. É... E aí foi assim, nossa, que legal, né? Fazer uma live também para as pessoas falarem. Por isso que sempre no início eu pergunto de onde que você está. Às vezes as pessoas acabam se conhecendo assim, criam amizades, não é? Comece, quem tá solteiro aí não sabe nem como começar, né? Foi, Paty, foi, Priscila, foi isso mesmo. Comece dando abertura, Simon, para as pessoas novas. Existem muitos sites de relacionamentos, aplicativos hoje em dia, sabe? Que você pode fazer encontros online, inclusive, antes de você ir lá, Tinder da Live. Aqui, ó, já coloquei Tinder Live. Amandinha, isso aí. E assim, onde você, que eu vi dias atrás, inclusive, nem lembro o canal assim de televisão, mas que eles estavam se encontrando e conversando online mesmo. É a nova forma, né? Você fixei aqui para colocar. Mais alguma pergunta? Como superar o fim do casamento? Uma perguntinha aqui que vocês mandaram. Para quem estava aqui no início da live, eu falei alguns pontos sobre término, né? É você se revisitar, você olhar que existe vida após esse término. Inclusive, tem uma live só sobre isso. E um vídeo que eu disponibilizei aqui no Instagram. Para quem quiser, depois abaixa a linha de rolagem e você vai conseguir assistir. É um tema só sobre isso. Mais perguntas, tem bastante hoje. Como saber se estou pronto para o novo relacionamento? Quem perguntou tá na live, vamos ver, né? Olha, eu costumo falar que nós sempre estamos prontos para estar dentro de um relacionamento. Assim. Você vai se sentir, na verdade, né? Mas não existe um tempo exato. É o tempo quando você perceber que você teve um desligamento daquela pessoa anterior, que internamente você está aberta para conhecer pessoas, mas também faz uma forcinha aí e entende, porque o que que acontece? Se você ficar se fechando, qual que vai ser a probabilidade, me fala, de você conhecer alguém, entendeu? Então precisa se abrir para o novo. Então, para você saber que você está pronta, é a partir do momento que você também melhorar assim a sua autoestima, cuidar de você da melhor forma. Já ouviram que nós precisamos estar bem com nós mesmos para depois entrarmos em relacionamentos. Então, até fixando aqui do Júlio, eu adoro o Insta dele, Júlio Stumpf. São união de frequências, então duas pessoas precisam estar na mesma frequência, com o mesmo desejo ali, entendeu? Para que aconteça esse relacionamento, sabe? Para que seja de uma forma fluida e não pessoas desesperadas indo já pro finalmente, sabe? Eu, em uma live, recebi inclusive uma mensagem, amor próprio, não é de nada, de uma das pessoas falando, mas só querem sexo hoje em dia, né? Então, veja onde você está procurando, com quem você está conversando. Se você consegue se posicionar nas suas conversas também, entende? E há formas e formas de nós percebermos quem realmente quer um relacionamento completo, né? Eu mesma, no início do meu relacionamento, nós demos um primeiro beijo, eu falei assim, olha, é só isso.
eu não estava com a vontade de já me relacionar de uma forma séria. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, mas não é só isso que eu quero. Eu tinha falado que eu não queria um namoro tão rápido, né? Só que do comportamento dele nem precisou de pedido. A sintonia, a conexão, sabe? Teve uma reciprocidade ali e foi acontecendo naturalmente. Assim, existem realmente muitos joguinhos emocionais. A Mandinha colocou aqui, né? Mensagem não visualizada, já vira aquele jogo. Então, você precisa ter os olhos abertos também para perceber quem está com o joguinho ou não. E assim, tudo bem se a pessoa parou de falar do nada, sumiu do nada, tudo bem por quê? Porque você vai ficar se diminuindo a ponto de querer se sentir presente assim na vida do outro até quando? Se desgastando, sendo que tem outras pessoas, né, que estão ali interessadas em estar na sua companhia. Mais perguntas? Como aprendo a me priorizar na relação e dizer não? Essa é a perguntinha onde eu gosto muito de falar para vocês. Inclusive já tem postagem aqui antiga sobre dizer não, né? Como faço pergunta? Pode mandar aqui. Para quem assistir depois essa live, ela não vai ficar no feed do Instagram, mas no YouTube tem as lives anteriores. Vi até a Dani colocou para vocês. Se inscrevam. Vida que segue. Isso aí, Patrícia Silva, oi. Como aprendo, então, a me priorizar na relação e dizer não? Esse comportamento, ele vem através de uma ação diária em prol da sua vida. O que seria, né? Até a Cristina falou, caraca, foi isso, era disso que eu precisava ouvir nesse momento. Que ótimo. Oi, Vanessa, Estados Unidos, um abraço. Thaís Ferreira, Personal Travel. Tá aqui também, esse Insta é ótimo dela, pessoal. Thaís Ferreira, underline personal. Ela faz todo um pacote de viagem, orientações personalizado para vocês. Então, para você se priorizar, esse autocuidado, né, ele vem através da prática. Quando nós falamos não para o outro, é como um sim para você mesma, para você mesmo. Comece a perceber se você é aquela típica pessoa que fica pausando tudo para poder, já estão me ligando, estão mandando mensagem, eu tenho que fazer agora, eu tenho que estar ali 100% presente. Não, se você está fazendo uma coisa para você, termine o que você faz, não é um não específico, entendeu? Não é aquele não de, não vou te ajudar, pronto e acabou. Não é dessa forma que eu tô dizendo para você, mas assim, posso te auxiliar, mas coloca aquela vírgulazinha. Pode ser dessa forma, pode ser nesse horário. Qual que é o seu lado? Vai ser bom para você agora? É você pensar, entendeu? Se para você é bom, nesse momento, pausar tudo que você está fazendo. Mais perguntas de vocês. Vanessa Algieri, obrigada por estar aqui na live. Thaís. Aqui eu vou fixar para que vocês anotem. Depois sigam a Thaís Ferreira. Ela tem ótimas dicas de viagens, como eu disse agora, né? Conheci ela pessoalmente, pessoal. Então, aí lendo, eu vou lendo enquanto isso. Cristina, um abraço a todos. Relacionamentos descartáveis. Tem muitas pessoas falando sobre isso, a sensação de que as relações elas não são duradouras. Para que um relacionamento ele seja duradouro, precisa das duas pessoas envolvidas para fazer acontecer, né? Só que eu percebo muitas pessoas com um certo egoísmo, querendo fazer joguinho emocional. Não sei se vocês têm notado isso. Então, assim, é muito importante que você trabalhe com essas expectativas internas, entendeu? O que você está esperando dessa relação? De retribuição,
dessa pessoa, sabe? E aí, aos pouquinhos, você vai se libertando. Combinado? Mais perguntinhas? O que fazer para livrar dos pensamentos negativos? Vocês sentem muitos pensamentos negativos? Esses pensamentos, nós chamamos de pensamentos automáticos, mas aí você pode começar a se notar, né? Eu tô pensando muito negativamente. No início da live eu comentei aqui sobre a razão e a emoção e a importância, que até agora na pós de psicologia positiva, nós vamos tratar muito disso, né? Sobre a importância do cultivo, e eu vou compartilhando com vocês tudo que eu for cada vez mais intensificando, né? Do lado positivo da vida. Dentro desse modelo, nosso cérebro, né, até falando muito do que eu aprendi no curso de neurocognição e emoção, das sinapses que ocorrem, são aquelas conexões cerebrais, acontecem a todo momento aqui da nossa vida, no campo dos pensamentos. É importante, então, te respondendo, que você veja o que tem de razão e possibilidade de acontecer isso que eu tô pensando negativamente agora, sabe? Será que é um pensamento que vem para me oprimir? Então você aceita, receba, perceba que você está sentindo isso, mas saiba aí, sabe, que você que tem a chave da sua vida nas suas mãos. Está contigo isso aconteceu ou não. Muito provavelmente, se for um pensamento negativo, destrutivo, ele não vai ocorrer. Dialogar, a Paula Camai falou, dialogar ajuda muito, ajuda bastante. Não criar expectativas e ter o diálogo, né? Diálogo é importantíssimo nas relações. Então, para que você aí tenha cada vez mais relações saudáveis, coloque-se dentro do relacionamento, né? Pergunte, tente olhar o outro, o lado do outro com empatia, que é a palavra. Essa até fixei para vocês, né? Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, sem ser o outro, imaginando-se na mesma situação. E quando nós estamos no calor do momento, assim, afobados por só acreditar no que nós pensamos, nós não trabalhamos com empatia, sabe? Eu já cruzei o caminho para várias pessoas que só o pensamento delas que valia. Então, você precisa entrar no mundinho assim do outro para entender também o porquê que ele pensa desse jeito, porquê que pode ser que ele não queira estar com você e tudo bem, é um pensamento dele, não quer dizer que você é alguém menor do que alguém por conta disso, sabe? Então, a palavra aí para todos é empatia, que vocês consigam ter boas relações cada vez mais através do autoconhecimento. Responsabilidade afetiva também, como o Bruno fez o comentário agora, é o que eu desejo para todos vocês. Então, para quem gostar do meu trabalho, quiser acompanhar ainda mais de perto, tem um link aqui na biografia do Instagram, onde tem o WhatsApp profissional para que você saiba informações e comece um acompanhamento através do atendimento online, que é feito por videochamada, tá certo? Através do Skype e WhatsApp. E também fique ligadinho ali nos stories, porque, como eu disse, terá um conteúdo que será disponibilizado para vocês com relação a ajudá-los com a ansiedade e a elevação da sua autoestima. Para quem é meu seguidor, terá aí uma condição especial. Quem já quiser, hoje eu já tenho interesse disso. Põe meu nome, meu e-mail aí, porque você vai ficar lá no início da fila, entendeu? Agradeço grandemente vocês que disponibilizaram tempo aqui. Na segunda-feira, 9h30, tem live. Entro às vezes durante a semana, sem avisar. Na verdade, eu entro e falo 5 minutinhos ali no História, gente, vamos conversar um pouquinho agora? Então, eu sempre reforço, fiquem ligadinhos nas postagens,
curta, compartilha, comenta, chama os amigos para participar com a gente, porque nós formamos aqui uma rede de compartilhamento de boas mensagens. Eu estou aqui por você, aí que é o meu seguidor fiel, um amigo, companheiros, todos nós, assim, formamos uma família, tá? Grande abraço para todos. Eu vou agora, porque tem quase 1 hora de live, eu vou atender às 9. Beijos, muito obrigada. Corre lá, link na biografia. Para quem assistir depois aqui no YouTube, não esqueça de se cadastrar no canal e incluir aqui embaixo de onde que você me escuta, quais são as suas sugestões de próximos vídeos, porque eu terei um prazer imenso de auxiliá-los, como eu já faço aí desde 2015. Quem entrou por último, eu falei uma historinha no meio da live, porque que eu criei o Instagram no início, o que mais me motivou. Então, para quem quiser saber e entrou um pouquinho depois, não deixa de assistir a live quando eu disponibilizar aqui. Hoje ainda eu disponibilizo lá no YouTube para vocês, tá bom? Beijão, cuidem-se bem. Tchau, tchau.